Amém, irmãos? Quantos estiveram aqui quando eu preguei da outra vez? Talvez você, se você puder, você ouça a palavra que vai fazer muito mais sentido, um complemento do que eu vou falar hoje, ok? Bom, tem um tempo que o Senhor tem me feito refletir sobre muitas coisas, e hoje eu vou tocar num assunto que é sobre santidade e arrependimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Esse é um texto muito conhecido de Jó, mas é muito interessante você pensar a respeito desse texto, porque lá em Jó, capítulo 1, você vê que Jó é uma pessoa que ele tem a atitude de temor a Deus, não é? Ele vai lá, ele faz sacrifícios ao Senhor, ele faz sacrifícios pelos seus filhos. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Jó só conhecia Deus de ouvir falar, se ele tinha esse ato, se ele tinha essa atitude? Para quem não sabe, Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia, né? Existe uma dúvida entre Jó e Gênesis, só que Gênesis faz menção de Jó e Jó não faz nem menção de Moisés. E Moisés é um ícone, né? E então Jó é o primeiro livro da Bíblia. E ali menciona várias coisas. Vem aquela história que você conhece de vir Satanás e Deus apresentar o Jó. Tá vendo como o Jó é temente a mim? E aí ele perde tudo, vem os amigos dele, e aí você vê ao longo de todo o livro ele argumentando com os amigos. Um amigo fala, ele responde. Um amigo fala, ele responde. No capítulo 38, quem começa a falar é o Senhor. No capítulo 38, quem começa a se revelar é o Senhor. E Jó ouvia falar. De quem Jó ouvia falar? Irmãos, para quem não sabe, Jó andou com Noé. Jó ouvia falar de Deus por Noé. E todos os atos que Jó tinha de sacrificar eram do que ele havia aprendido de Noé. Então, Jó ele era uma pessoa que ele acreditou em tudo que Noé falou, claro, né? E ele simplesmente praticava aqueles atos. Mas ele não tinha revelação do que aqueles atos significavam. Ele não tinha revelação de Deus. Então Deus começa a se revelar para Jó no capítulo 38, 39. No capítulo 40, Jó começa a querer se quebrar. No capítulo 41, Deus continua, e 42, Jó se quebra. Essa palavra aqui, lá no verso 2, que diz assim: bem sei, é exatamente a mesma palavra que está escrito no verso 4, que diz assim: eu perguntarei e tu me ensinarás. Essa palavra bem sei que tu podes tudo, na verdade ela significa o seguinte: agora eu percebi que você pode tudo. Agora eu tive a revelação que você pode tudo. Agora você me ensinou, você pode tudo. Então tudo que Jó sabia de Deus era só o que ele ouvia de Noé, mas ele não tinha revelação. Depois que Deus se revela, ele diz isso: percebi. É exatamente a palavra, percebi, me dei conta de que você pode tudo. E eu vou perguntar e você vai me ensinar, e eu vou aprender. Quando ele diz, te conhecer de ouvir falar e hoje meus olhos te veem, essa palavra ver é de observar. Hoje eu vou te observar e vou aprender com você. Hoje eu vou te observar, hoje eu vou olhar você como um exemplo. E é engraçado, irmãos, que depois que Jó tem essa revelação de Deus, né? Você vê que Jó não pede nada para si. Você já parou para perceber isso? Se você tem uma revelação de Deus, você perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, você está todo doente, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Deus, pelo menos me cura aí. Não é não? Mas Jó, ele tem a revelação, ele reconhece e ele não pede nada. Ele só diz assim: reconheci, agora eu tive a revelação, o Senhor é. O Senhor é. E aí o próprio Deus, a partir do versículo seguinte do que eu li, o próprio Deus começa a dizer para os amigos dele: ó, minha ira se acendeu contra vocês, pega o cordeiro e faça com que Jó ore e interceda por vocês. E aí Jó intercede pelos amigos,
mas ele intercede pelos amigos consciente de quem Deus é. E aí ele vai e é restituído por Deus. Mas você vê, ele não pede nada, sabe por quê? Quando você tem a revelação de Jesus, ele é suficiente para você. Irmãos, em Atos, se eu estou adiantando um pouco a palavra, em Atos capítulo 3, quando há a queda do Espírito, a descida do Espírito Santo, e aí Pedro sai, e há aquela coisa, né, de todo mundo falar, 3.000 almas se convertem. O que foi ensinado ali? Foi falado só sobre Jesus, só isso. Eles só falaram a história de Jesus. Porque quando você conhece Deus, quando você tem a revelação de quem Deus é, tudo muda, gente, tudo muda. Muda tudo. A sua mentalidade muda, o seu relacionamento com Ele muda, a forma como você vê o mundo muda, a forma como você sente muda, tudo muda. Ele é o centro, tudo, nada mais. Ele é suficiente para você. As coisas são importantes, mas Ele é o centro. E aí, por que eu estou falando isso? Né? Porque eu tenho 6 páginas de pregação, vocês estão com paciência? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que escolher, irmãos, o que nós queremos conhecer de Deus. Você quer conhecer Deus de ouvir falar? Ou você quer ter a revelação de Deus? Eu preguei aqui no domingo passado sobre o Deus que não está irado com você. Se alguém vem e começa a falar com você sobre o Deus irado com você, o que você vai querer ver? Você vai lidar com Deus, com aquilo que a pessoa está falando, o Deus irado? Ou você tem a revelação de que o Deus não é um Deus irado com você? Quantos aqui participaram, quantos aqui eram da época do Bosque? Alguém lembra? A época que a igreja era do Bosque. Nós participávamos de muitos congressos. E irmãos, foi assim um divisor de águas para nós. Por quê? Porque Deus, nesses congressos, Ele começou a revelar o sobrenatural para a gente. A gente lia as coisas da Bíblia, mas a gente achava que o sobrenatural estava lá e nós não vivíamos o sobrenatural. E naquele tempo nós começamos a viver o sobrenatural. Foi a época do adorador extravagante, foi a época de várias coisas que Deus descortinou. Mas uma das coisas o Senhor me fez repensar. Teve uma coisa que nós ouvíamos muito, que era... As pessoas começaram a falar a respeito da santidade de Deus. E eles falavam da santidade de Deus da seguinte maneira. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito grata àquele tempo, ok? Eu quero dizer para vocês que eu não estou criticando aquele tempo. Mas nós precisamos caminhar na revelação. Amém? Mas uma das coisas que eles falavam a respeito da santidade de Deus era que a santidade de Deus, ela vinha... Imagine essa cena, a santidade de Deus vindo na sua frente. Vocês vão lembrar disso. E ela se apresentava como um espelho. E você está aqui diante da santidade de Deus, mas você não está vendo a santidade de Deus, não. Você está vendo um espelho. E esse espelho vai mostrar para você o quanto você é podre. O quanto você é sujo. O quanto você é ruim. O quanto você é indigno e o quanto você só tem que se arrepender o tempo inteiro. Foi isso que nos foi ensinado. E veio um tempo de assim, um arrependimento. Mas eu fiquei pensando, o Senhor me fez pensar nas pessoas da Bíblia que estiveram diante de Deus. Quantos aqui conhecem a passagem célebre de Êxodo 33, de Moisés dizendo para Deus assim, mostre-me a sua glória. Quantos conhecem essa passagem aqui? E ele diz assim, mostre-me a sua glória. E sabe o que Deus fala? Moisés, eu vou passar diante de você toda a minha bondade. E aí ele diz, porém você na fenda da rocha, coisa e tal. Em Êxodo 34, Deus faz isso. Em Êxodo 34, Deus cumpre, Deus passa diante de Moisés toda a glória e a bondade dele. Sabe o que acontece com Moisés?
ele cai no chão e começa a declarar: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é longânimo, o Senhor é puro, o Senhor... Você consegue orar pelos seus algozes no momento em que você mais está no ápice das emoções contra essa pessoa. Então não tem quando você briga com alguém e você está com a sua carne tremendo, esse é o ápice da sua emoção. O maior nível de intercessão é quando você consegue orar por essa pessoa nesse momento. O Senhor estava falando isso comigo. Mas a questão é que o nível moral e ético de Deus, ele é muito alto. Ninguém conseguiu viver isso, só Jesus. E Jesus, ele ampliou o padrão, ele trouxe um padrão além. Mas é difícil, nós não conseguimos viver. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, você não consegue viver o padrão moral e ético de Deus sozinho. Você não consegue se santificar sozinho. Não tente se santificar sozinho, você não vai conseguir. Eu quero ler algumas passagens. Abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz Ele está dizendo assim, se santifique no Deus da paz. Ele está dizendo, o Deus da paz em tudo, e o vosso espírito, alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem faz isso? Quem faz isso? Quem santifica? Somos eu e você? O que Paulo está falando aqui? Que o Senhor vos... Abra a sua Bíblia em João 17. Que diz assim: Jesus, esse momento aqui, Jesus está orando ao Pai. Ele está orando ao Pai. E ele diz assim, ele está falando com o Pai. Então, quando ele diz santifica-os, ele está falando, Pai, santifica-os. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quem é que nos santifica? É você. São os seus atos de justiça. É você que se santifica. É porque você não faz, porque você porque você... Não! É Ele! O Espírito Santo é o operador da santidade em nós. É o Espírito Santo. Nós vivemos uma vida nos martirizando. Às vezes parece o Opus Dei. O Opus Dei da consciência, sabe? Que fica se punindo. Quando quem nos santifica é o Senhor. Eu vou ler outro versículo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Verso 12, que diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus sofreu para santificar o povo. Por que ele sofreu? Para santificar o povo. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? João capítulo 17, verso 19, diz assim: e a favor deles, isso é a continuação da oração de Jesus, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, Jesus falando, para que eles também sejam santificados na verdade.
para que eles sejam santificados. O operador da santidade em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica, é Ele que nos separa. A palavra para santidade não é só kadosh, não, querido. Pelo menos em grego tem 5 palavras para santidade. É o Espírito Santo. Ele é o operador da santidade em nós. Agora, como é que Ele faz isso? Como é que o Espírito Santo nos santifica? Hebreus, capítulo 12. Amém? Vocês estão comigo, gente? Estão dormindo? Hebreus, capítulo 12. Verso 10. Irmãos, esse versículo, quando eu li esse versículo, eu caí no chão, comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. Eu fiz um estudo sobre santidade de madrugada, fiquei até de madrugada em casa, lendo, estudando, eu caí no chão e comecei a chorar. E eu falei, cara, Deus, é isso! Vibrando com o Senhor, gente. Eu quero que você sinta isso que eu estou sentindo. Hebreus capítulo 12, verso 10 diz assim. Ele está falando, tá, tem um contexto, ele está falando sobre o Pai natural, e aí o Pai Deus, aí ele diz assim, pois aqueles são os pais naturais, nosso pai e mãe, ok? Por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, aí ele está falando de Deus, para nosso proveito, diz assim, para o meu proveito, é para mim, para me beneficiar. Irmãos, repita isso, é para me beneficiar. Para sermos participantes da sua santidade. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dá um aplauso de gratidão, Senhor. Uhul! Eu participo da santidade de Deus. Deus não é um coadjuvante. Eu participo da santidade dEle. A palavra participar vem do grego metalambano, que significa tornar sócio, companheiro. Você é sócio da santidade de Deus. Se você é sócio da empresa de alguém, você vive os benefícios dessa empresa, amém ou não? Você é sócio, irmãos. Você é sócio da santidade de Deus. Como Ele faz isso? Nos ensinando para o nosso proveito. É engraçado que quando você começa a ver esse Deus, você percebe que você é muito mais o centro dele do que qualquer outra coisa. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, estava fazendo um discipulado, e eu falei para ela assim, quando nós estamos vivendo uma situação, a gente vê Deus como interventor. Não é verdade? Deus intervém nisso. Deus faz alguma coisa. Deus entra com providência. Não é verdade? Entra com providência. Mas as circunstâncias, se você crê, se você tem a revelação de Deus, as circunstâncias não são nada. É você que é o centro dele. E aí eu perguntei para ele assim, como é que ele está te santificando nessa situação? O que você aprendeu de si mesmo nessa situação? Isso. Deus está te santificando. Ele nos santifica, nos ensinando. Eu preguei isso na minha reunião de vencedores, das minhas discípulas. Ele nos santifica, nos ensinando. Ele não nos santifica nos condenando. Ele não nos santifica nos acusando. Pecador, assassino, perseguidor de cristão, ou seu maldoso.
Ele não nos santifica assim, gente. Ele nos santifica nos ensinando para o nosso proveito. Os nossos pais nos corrigiam, nos ensinavam, não é corrigir é ensinar. Os nossos pais nos ensinavam como parecia bem a eles. O Senhor nos ensina para o nosso deleite, é para o nosso proveito. Você consegue entender que você é o centro do amor de Deus? Você é o alvo do amor de Deus. Você consegue entender isso? Você não é o alvo da condenação de Deus. Você é o alvo do amor de Deus. Você não é o alvo do dedo apontado de Deus, de repreensão. Você é o alvo do amor de Deus. É aquele ali, ó. Você morreu por ele ali, ó. Você pagou o preço para santificar ele ali, ó. Irmãos, isso me constrange. Ele revela os nossos erros pela palavra da verdade. Ele nos ensina. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu vivi. Eu estava no auditório, eu fui assistir uma pregação. Isso vai ilustrar bem o que eu quero dizer para vocês. Eu estava no auditório, fui assistir uma pregação. Eu estou aprendendo isso tudo. Tudo está na minha cabeça. E aí, eu fui nesse lugar e tinha uma pessoa pregando. E essa pessoa, irmãos, pensa assim numa pessoa que vê um Deus pesado. Ele vê um Deus pesado. Veio com um chicote sobre o povo, uma coisa assim, uma palavra de condenação. E eu com isso tudo na cabeça, eu falei, Jesus. Irmãos, eu comecei a ficar com raiva do irmão. Eu fiquei com uma raiva do irmão pregando. Sabe quando você fica com uma raiva de uma pessoa que a sua carne começa a tremer? Foi assim que eu comecei a me sentir. Tô tremendo. Aí, gente perto de mim. Falei, meu Deus do céu. Aí o irmão às vezes soltava uma, eu fazia assim, Jesus. A pessoa estava do meu lado. A gente pode fazer isso. Fazia assim, Jesus. E eu não podia, me manifestar. Eu comecei a sentir uma raiva tão grande por aquele irmão. E ao mesmo tempo eu comecei a sentir uma pena tão grande daquele povo, gente. Porque eu sabia que aquele povo não ia conseguir filtrar o que aquele irmão estava falando. Você está aqui é muito sério. Você está lá fora é muito sério, sabe por quê? As pessoas vão ver Deus por você. Qual é o Deus que você está ensinando lá fora? É o Deus juiz? Ou é o Deus que ama? E aí, chegou uma hora daquele auditório, eu falei, não, eu tenho que sair daqui. Eu levantei e saí, eu falei assim para o Márcio, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. E o Márcio tinha algumas coisas para fazer. E aí ele já sabia, que eu já ia ficar assim. Ele começou a rir, eu falando para ele, vambora, eu tô com raiva desse rapaz, E ele rindo. Ah, que raiva! Aumenta mais a raiva ainda. Você não está levando a sério? Olha o que esse rapaz está falando. Eu desesperada, tremendo. Márcio, olha como é que eu tô. Desesperada. E ele falou, não, eu preciso resolver não sei o que. A gente tem que ficar aqui. Falei, Jesus. Falei, me deixa quieta, por favor, fica com as crianças e me deixa um tempo sozinha. Ele ficou com as crianças e eu fui sozinha. Aí, eu respirei fundo e falei assim, Senhor, eu não aceito culpa sobre mim, eu não aceito peso de condenação sobre mim. Eu estou aprendendo que não existe mais condenação, eu estou aprendendo que eu não preciso me sentir culpada.
eu estou aprendendo que o Senhor é quem me santifica, o Senhor é quem me separa das coisas que são ruins e que me ensina a viver os seus padrões. Eu bem sei, Senhor, eu falei isso para Deus, eu bem sei que se eu estou cheia de Jesus, eu não vou nutrir ira pelo meu irmão. Eu bem sei, Jesus, que se eu estou cheia de Jesus, eu não vou nutrir pena pelos meus irmãos. Então me santifica agora. Irmãos, sem babação, sem grito, sem peso, sem nada. O Espírito Santo parece que fez assim dentro de mim, ó. Rapidamente, eu comecei a sentir uma compaixão muito grande por aquele irmão que estava pregando. Eu senti uma compaixão porque eu percebi que ele era a visão que ele tinha de Deus. E eu senti compaixão por ele não conhecer o Deus que eu estava conhecendo. E eu orei por ele, eu falei, Senhor, revela-se para ele. Revele-se para ele, revela o seu amor para ele. Aí eu falei assim, e o povo? Estou com pena do povo. Aí o Espírito Santo nutriu dentro de mim uma confiança profunda de que Ele iria cuidar do povo. Porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E que se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Ele me ensinou isso, ele falou assim, você está com pena do povo, porque você confia mais no seu ensino do que no meu. Mas ele não falou isso como um peso não, sabe, gente? Ele falou me ensinando, ele não me falou como um tapa na cara. Ele falou assim, Vânia, você precisa aprender a confiar mais em mim. Eu estou usando essa situação para te santificar da sua falta de confiança em mim. E da sua falta de compaixão para com os seus irmãos. Você acha que eu não fui santificada? O que é ser santo? Não é ser separado? O que é viver santidade? Não é viver o alto padrão de moral e ética de Deus? Eu não passei a viver por causa de mim? Foi por causa de mim? Foi porque eu babei, chorei, gritei, me recoisei no chão? Foi porque eu fiz isso? Eu confiei no Senhor. Desculpa, gente. Eu confiei no Senhor. Eu acreditei que Ele é o operador da santidade em mim. E Ele me santificou. Amém? Você é grato ao Senhor? Você crê nisso? Eu vou entrar agora, rapidamente, na parte do arrependimento. Isso tudo depende, isso tudo que eu estou falando para vocês, depende de como você vê Deus. Se você vê Deus como um Deus que está morrendo de raiva de você e pronto para te condenar, você nunca vai viver isso. Mas se você vê um Deus que te ama e que quer te ensinar, e que está pronto para te ensinar, você vai viver isso. Amém? Então, o que acontece? No arrependimento, muitas vezes, as pessoas falam sobre arrependimento como uma forma de açoitar a si mesmo pelo pecado. Então as pessoas falam de arrependimento como uma forma de se sentir culpado pelo pecado. Como se o próprio ato de se arrepender nos tornasse justo por conta própria, no lugar de se render totalmente a Jesus Cristo. Então quando a gente fala de arrependimento, parece que nós precisamos sentir a culpa do pecado. Acontece que nós nutrimos tanta culpa pelo pecado que nós não lidamos com o pecado como ele deveria ser, como nós deveríamos lidar. Quem venceu o pecado? Quando você peca, o que você faz? Você se arrepende no sentido de quê? Muitas pessoas fazem isso. Se arrependem no sentido de que o seu arrependimento vai conquistar o perdão. Eu quero dizer para você que não é isso que acontece. Isso é heresia. Isso é antibíblico. Quem conquistou o perdão foi Jesus Cristo na cruz. Quem conquistou o perdão pelos nossos pecados foi Jesus Cristo.
O preço do pecado foi o sangue derramado. O preço do pecado não é o seu choro. O preço do pecado não é o seu arrependimento. Nós nos arrependemos muitas vezes achando que o nosso ato de nos arrepender vai nos justificar. O nosso ato de arrependimento traz justiça, o nosso ato de arrependimento traz perdão, o nosso ato de arrependimento afasta o pecado de nós. Isso é uma mentira. Se você chora, baba, faz o que for e não muda a sua mentalidade, você não se arrependeu. Se arrepender-se é sofrer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, então ou você muda a mentalidade ou não adianta você chorar. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você já tem o perdão. Você pode agradecer aí por isso? Eu sou perdoado. Você pode bater no peito e dizer, eu sou perdoado. Sabe como é que se lida com o pecado? Como aconteceu comigo. Você pecou? Jesus Cristo, eu pequei. Eu sei que eu errei, eu sei que o Senhor me ensinou, eu sei que o Senhor me mostrou que eu errei para me santificar. E eu sei que o Senhor Jesus Cristo já venceu esse pecado na cruz. Eu quero dizer, pecado, você foi vencido por Jesus Cristo, não é por causa de mim. Jesus Cristo venceu você e eu tenho vitória sobre você. Senhor, me ensina a viver de maneira a eu não cair mais nisso. Me ensina a viver de maneira a eu não pecar mais. O arrependimento, irmãos, ele não é sentir tristeza. Em 1 ou 2 Coríntios capítulo 7 fala que a tristeza de Deus gera arrependimento para a salvação. A tristeza de Deus... Não, perdão, deixa eu ler o versículo. Vamos ler o versículo. 2 Coríntios... Isso, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. 2 Coríntios 7, 10. A tristeza de Deus opera o arrependimento, o qual não traz pesar, mas não diz que tristeza é arrependimento. Amém? Sim ou não? A tristeza de Deus opera arrependimento, o qual não traz pesar, não traz peso. Não traz peso. Qual é o arrependimento que você tem vivido? É um arrependimento que traz peso? Isso não é a tristeza segundo Deus. E eu vou dizer para você, o que traz arrependimento não é o seu peso, não é a sua culpa, não é você chorar, não é nada disso. O que traz arrependimento, irmãos, é conhecer a bondade de Jesus. Abra sua Bíblia. Só um instante aqui. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 24. Quem aqui sabe, quero dizer para você, o arrependimento não traz justiça. Quantos aqui sabem no Antigo Testamento como é que acontecia o sacrifício do pecado? Quantos sabem? Poucas pessoas sabem. Olha o que acontecia no Antigo Testamento, irmão. Sei que você está com sono, mas dá só um tempinho. É importante você conhecer isso. O pecador pegava o cordeiro, ou o sacrifício que fosse, levava até o sacerdote, amém? Eu sou a pecadora, amém?
Qual é o preço do pecado? A morte, ok? O sangue, ok? Amém? Quem é que tinha que morrer? Quem é pecador? Quem é que tinha que morrer? Amém? A pessoa vinha, e aí ela trazia ao sacerdote. O sacerdote representava Deus, nesse momento aqui. Amém? Olha o que o sacerdote fazia. O sacerdote olhava para a oferta. O pecador está aqui, o sacerdote representa Deus, e o sacerdote olhava para a oferta. Ele inspecionava a oferta. A oferta é pura. Quem é puro? A oferta é pura. O pecador vinha, colocava a mão sobre o animal, o pecado dele passava para o animal, o sacerdote vinha, levava o animal para o altar, o animal morria e o pecador saía justo. Saía justo. A oferta pelo seu pecado foi perfeita? A oferta pelo seu pecado foi avaliada? Ela foi julgada perfeita? O que você acha que você é? Justo! Justo! Você é justo, não por causa dos seus atos de justiça. Você é justo por causa dele. Porque ele era a oferta perfeita. Porque Deus considerou a oferta perfeita. Ele levou o preço do seu pecado e você ficou com a justiça dele. Você é justo. Você não é justo por causa de você. Você é justo por causa dele. É por causa dele que você é justo. Em 2 Timóteo capítulo 2, você vê como o seu arrependimento não traz justiça. O que traz justiça foi o preço de Cristo na cruz. Ele traz justiça sobre nós. Ele é a justiça de Deus em você. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Deus nos concede o arrependimento, a mudança. E aí ele completa: para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo para cumprirem a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, querido, você tem acesso a tudo isso. Deus nos concede o arrependimento para que nós possamos, está escrito, Deus nos concede o arrependimento para que nós possamos conhecer plenamente a verdade. Irmãos, em Atos capítulo 10, Jesus já havia dito para os discípulos: olha, vocês vão pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, amém? Ele incluiu ali os gentios. Em Atos capítulo 10, Pedro é levado à casa do Simão Curtidor, que era um gentio. E aí Pedro tem aquela famosa visão, depois vem o Simão e ele começa a falar sobre Jesus. Ele começa a falar sobre Jesus. E aí no meio da fala de Pedro,
Pedro está falando, vem o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Os judeus cristãos de Jerusalém não queriam isso, porque eles achavam que Jesus veio só para os judeus. E aí eles chamam Pedro para Jerusalém para interrogar Pedro. E eles começam a falar, por que você falou para eles? Por que você falou para eles? E aí Pedro começa a falar, peraí, deixa eu te explicar o que aconteceu. E aí Pedro começa a contar a história. E aí, depois que Pedro conta a história, os judeus dizem assim, chegou o arrependimento para os gentios. Se você for ler Atos capítulo 10, você vai ver que Pedro não usa em momento nenhum a palavra arrependimento, ele ensina Jesus. E aquele povo recebe o Espírito Santo, e os judeus cristãos entenderam. Eles se arrependeram, sabe por quê? Se arrepender não é babar, chorar, sentir culpa, tristeza. Se arrepender é mudar de mente. É mudar a sua cabeça. É você acreditar acreditava que Deus estava com raiva de mim. Hoje eu mudei a minha cabeça. Deus me ama. A gente fala sempre, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, mas o que fica na nossa cabeça é que Deus é fogo consumidor. A gente não vive o Deus é amor. Muda a cabeça, mudar a forma de pensar. Se você não mudar a sua forma de pensar, você não vai se arrepender. O que traz arrependimento é a bondade do Senhor. A bondade de Deus traz arrependimento. Eu vou terminar minha palavra falando uma passagem que todo mundo conhece, que é a passagem do filho pródigo. Eu não vou ler a passagem, né? São quase 7 horas. Eu não vou ler a passagem, mas você conhece a passagem do filho pródigo? Irmãos, quando o filho decide voltar para a casa do pai, por que o filho volta para a casa do pai? Ele volta para a casa do pai porque ele estava com fome. Ele não volta para a casa do pai porque ele estava sentindo saudade do pai. Ele não volta para a casa do pai porque ele amava o pai. Ele volta para a casa do pai porque ele estava sentindo fome. E ele ensaia um discurso. E ele diz assim, eu vou voltar para a casa do pai e direi, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Porque ele pensa, os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de comida. E ele pensa assim, eu errei. Eu pequei com meu pai, eu errei. Meu pai não vai me ver mais como filho. E ele pensa, eu preciso, para eu poder comer, eu tenho que trabalhar. Eu falar, pai, por favor, me trate como um dos seus trabalhadores para eu poder comer. Quando o filho vem, o pai, você imagine, né? Essa cena mostra... Eu fico imaginando o pai olhando o horizonte todos os dias. Olhando o horizonte todos os dias, porque ele viu o filho de longe, ele saiu correndo ao encontro do filho e pegou o filho e começou a beijá-lo. A palavra beijar no grego ali significa beijar continuamente. O pai pegou o filho e ficou só... Quando eu faço isso com a Sofia, ela fala, para, mãe. Beijando assim o filho. Beijando. E aí o filho começa a dizer o discurso. Ele diz o discurso, pai, peguei contra os céus, quando ele vai dizer assim, trate-me como um dos seus trabalhadores, o pai não deixa. Ele deixa o filho dizer até aqui. Eu pequei, eu me arrependi, eu sofri uma metanoia, eu errei. Irmãos, eu fiquei pensando outro dia, estava no banheiro tomando banho, acontece muita coisa. Eu fiquei pensando assim, olha,
Você imagine quando eu errasse muito com meu pai. Você imagine se você erra muito com seu pai, com a sua mãe, com alguém que você ama muito. E você não queria decepcionar, mas você errou muito. Quando você vai chegar em casa ou quando você vai chegar diante daquela pessoa, o que você espera daquela pessoa? Ahá, né? Viu que o mundo lá fora é ruim, né? Agora voltou para casa do pai, né? Agora eu vou te mostrar o que é bom. Não era isso que a gente esperava. Eu me coloquei no lugar daquele filho. Eu fiquei assim, eu ia esperar o meu pai dizer isso. Eu ia esperar o meu pai dizer isso. Agora você vai ver, você perdeu tudo. Eu te dei a herança, você perdeu tudo. Ele não faz isso. Ele abraça. E aí quando ele diz assim, me trate como um dos seus trabalhadores, o pai não deixa. Ele fala, coloca a sandália, coloca o anel. É engraçado que quando Moisés vê a sarça, e o que se diz para ele? Tire as sandálias. O Deus que Jesus está apresentando é um Deus de amor. Ele não manda você tirar as sandálias, Ele te restitui as sandálias. Ele te dá o anel. A palavra para vestes é as primeiras vestes. São as primeiras vestes. Num símbolo de ó. Sabe o que acontece? Nós achamos que nós precisamos merecer das coisas do Pai. Nós achamos que nós precisamos merecer. E às vezes nós nos arrependemos em troca de merecer alguma coisa. Mas o que Deus nos ensina, ó, você tem. Desfrute. Você tem não porque você merece. Você tem não porque você é digno. Porque eu te amo, desfrute. Você tem, você tem. Você quer se arrepender hoje? Mude a mentalidade de achar que você precisa merecer alguma coisa. E aprenda a desfrutar. Aprenda a desfrutar. Se alguém na rua chegar e te der R$100, que não te conhece, você vai... Que isso? Tem alguma coisa estranha aqui. Sabe por quê? Esquecemos de desfrutar de Jesus. Nós não acrescentamos nada a Ele, irmãos. Ele não deve nada a nós, irmãos. Mas Ele decidiu nos amar. Em relação à parte da santificação, você sabe qual é a sua parte? Quando Jesus fala, santifica-os, Jesus quer dizer que você precisa se consagrar. Consagrar no sentido de estar num lugar de rendição a Ele. Estar num lugar de rendição ao ensino dEle. O que você tem que fazer, sabe o que é? Ter o coração aberto para aprender, mas isso é muito difícil para nós, sabe por quê? Bate de frente com o nosso orgulho, bate de frente com as nossas razões, bate de frente com aquilo que nós não queremos perder, bate de frente com muitas coisas que são difíceis para nós. Então, se você pensar assim, eu só preciso disso, me consagrar, parece que é a parte fácil, mas por causa do nosso coração endurecido, essa é a parte muito difícil. Eu quero dizer para você, tudo que o Pai tem é seu. Tudo. Sabe o que significa tudo no grego? Tudo. Tudo que o Pai tem é seu. Tudo, tudo, tudo. Não por causa do seu arrependimento. Não por causa de você, não por causa da sua santidade, não por causa da sua justiça, porque até a sua justiça é dele. Tudo, tudo que o Pai tem é seu. Tudo que o Pai tem é seu.
Você pode fechar os seus olhos e dizer isso: tudo que o Pai tem é meu. Diga isso com confiança: tudo que o Pai tem é meu. Você precisa ter revelação da bondade de Deus. Você quer se arrepender aqui? Eu vou desafiar você. Eu sinto que eu preciso fazer isso hoje. Esse aqui é um arrependimento genuíno, não é um arrependimento da minha cabeça, de culpa. É um arrependimento de mudança. Jesus, eu quero mudar a minha mente. Eu quero conhecer o seu amor. Eu quero desfrutar dos benefícios da cruz. Eu quero ser como Jó. Eu quero contemplar o Senhor, ser ensinada pelo Senhor a respeito de você mesmo. Eu não quero mais te conhecer de ouvir falar. Eu não quero mais falar do que eu ouvi de alguém. Eu quero falar do que eu tô cheia. Eu quero falar do que o meu coração é preenchido pelo Senhor. E o coração é preenchido pela sua bondade. O coração é preenchido pelo seu amor. Você jamais será tratado como um trabalhador. Você é filho. Você é filha. Se você sente que você precisa ter a revelação desse Deus, eu digo para você, eu ainda estou tendo. Eu falei para a profetisa Aline, eu estou apaixonada por Jesus de um jeito que nem o encontro me deixou. Quando eu me vejo, quando eu voltei do encontro, eu olho para mim hoje, eu falo: Jesus, Senhor. Irmãos, eu estou conhecendo Jesus agora. Eu tenho 19 anos de evangelho. Eu não conheço quase nada da palavra. Não conheço quase nada de nada. Mas eu estou conhecendo Jesus agora. E eu preciso apresentar isso para vocês. Não é o conhecimento que você tem. Assim como Jó. É a revelação dele. Se você sente que você quer conhecer, que você precisa conhecer esse Deus, que você precisa conhecer de novo Jesus, eu quero desafiar você a vir aqui na frente. Queria que todos ficassem de pé.